boa noite. O tema desse vídeo de hoje é a duração da toxina botulínica, que é uma das principais perguntas dos pacientes quando vão fazer a toxina pela primeira vez, tá? A toxina, ela dura o músculo paralisado em torno de 90 dias, ou seja, 3 meses. Alguns casos específicos, como nos pacientes fumantes ou em pacientes que fazem muito exercício, atletas de alta performance, essa duração pode ser um pouco menor, cerca de 2 meses, por causa da capacidade regenerativa desses pacientes que é maior. Mas é em torno de 3 meses a média para todo mundo, tá? Depois, o que acontece? O músculo começa a conseguir ter um pouco de força e o paciente começa a conseguir mexer, mas não com a força do início, de antes de ter feito a toxina. Ou seja, não é porque começou a mexer que já tem que fazer a toxina de novo. Funciona como se a gente tivesse fraturado um braço, por exemplo, ficado 3 meses com o braço engessado e depois, quando a gente tirar o gesso, o braço vai estar bem magrinho porque a musculatura vai estar toda atrofiada. Então é mais ou menos isso que acontece. A musculatura onde foi feita a toxina botulínica atrofia por falta de movimento, né, nesses 3 meses, e aí quando volta a mexer, ela volta a mexer com uma força menor e vai ganhando força gradualmente. E é por isso que a gente orienta que geralmente o paciente refaça de novo a toxina em 4 a 6 meses, que é quando vai ter retornado essa força totalmente ou quase totalmente, e aí a ruga já vai estar mais aparente, a musculatura já vai estar conseguindo contrair com mais força, certo? Tem alguns estudos mostrando que a ruga, mesmo depois de 1 ano do paciente ter feito a toxina, ela ainda está melhor do que antes dele fazer, exatamente por causa dessa atrofia, porque acontece uma acomodação da pele ali naquela região superior, a pele que fica deitada em cima do músculo, por causa dela não quebrar mais no mesmo lugar, dela não mexer mais no mesmo lugar, ela acaba acomodando e volta a ficar como era antes, ela fica relaxada e esticadinha. Então, isso também é uma coisa que acontece com relação ao tempo. Às vezes os pacientes perguntam, mas tem gente que me disse que durou 8 meses a toxina ou que durou 1 ano. Não tem como toxina durar esse tempo todo. É uma coisa fisiológica. O corpo entende que está com algum problema e tem que resolver esse problema e começa a produzir raminhos novos da terminação nervosa. Então, depois de 3 meses, o paciente já está mexendo de novo. Mas o que pode acontecer é que pela acomodação dessa pele, da pele parar de dobrar no mesmo lugar, a pele vai voltando de novo a ter a mesma estrutura que ela tinha antes, isso é confirmado em alguns estudos de biópsia. Então é como se a gente conseguisse voltar no tempo e voltar a ser criança de novo, quando a gente mexia, contraía, mas não formava ruga, entende? Então às vezes acontece do paciente fazer várias toxinas uma atrás da outra, e depois de um certo tempo ele conseguir manter o efeito dessa toxina aparente em relação à pele durante mais tempo, porque essa pele já ficou acostumada a ficar relaxada em cima do músculo, não está mais sendo dobrada, quebrada no mesmo canto seguidamente, então a ruga acaba desaparecendo com o tempo, né, ou melhorando muito o aspecto. Se não desaparece, ela fica cada vez menor, a gente vai reduzindo o grau da ruga, que a gente fala, que é quando uma ruga é muito profunda, ela vai ficando cada vez mais rasa. Algumas podem desaparecer, outras não, né, dependendo da profundidade, mas o mais importante é que essa duração é sempre a mesma para todo mundo. Mas se o paciente conseguir fazer várias toxinas na sequência, o ideal, assim, é que faça com esse intervalo de 4 a 6 meses nos primeiros 2, 3 anos, mas depois provavelmente ele vai conseguir dar intervalos maiores entre as aplicações, porque essa pele ficou em cima de um músculo atrofiado durante muito tempo, parou de dobrar no mesmo lugar, voltou a acomodar, voltou até o aspecto inicial, né? Então demora mais para essa ruga voltar a aparecer de novo, entende? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, vocês podem perguntar embaixo, eu vou tentar ir fazendo outros vídeos, tá? Esse é só a respeito da duração da toxina mesmo. A gente sempre faz a toxina e depois de uns 15 dias a gente faz um retoque, uma revisão para ver se é necessário fazer um retoque, se é necessário colocar mais um pouquinho em algum cantinho que ainda esteja contraindo, se é necessário colocar mais um pouquinho para tornar totalmente simétrico um lado com o outro da face. Então é sempre importante vocês saberem que tem que fazer essa revisão, e depois que for feita a revisão o paciente recebe alta e aí só vai precisar fazer uma nova aplicação em 4 a 6 meses, conforme vocês forem observando que a força muscular voltou de novo e a ruga voltou a aparecer, tá bom? Beijo para todo mundo, boa noite.